Olá, seja bem-vindo à terceira temporada do podcast A Experiência do Paciente da Sobresp, a Sociedade Brasileira de Experiência do Paciente e Cuidado Centrado na Pessoa. Aqui a gente discute melhores práticas, inovações e tendências e os desafios do cuidado humanizado na saúde. O objetivo da Sobresp é transformar a experiência de pacientes, familiares e profissionais, oferecendo insights poderosos para um ecossistema de saúde mais eficiente e centrado nas pessoas. Junte-se a nós e conecte-se a um futuro mais humano na saúde. Nesse episódio, a gente conversa com Júlia Jalbucci, comunicadora, especialista em medicina integrativa e autora do livro Uma Casa que Não Pode Cair. Uma mulher que transformou 12 anos de cuidados aos pais em aprendizado, prática profissional e inspiração. Ouça os cortes que eu separei especialmente para você entender como foi esse episódio. O adoecimento deles me mostrou muitos desafios de quem vive essa jornada, tanto de um paciente. Eu percebi como rapidamente um paciente ele é reduzido a um órgão que não funciona e tem de alguma forma a sua identidade ofuscada. Então, o meu pai, de um engenheiro, de uma pessoa com muitos interesses, com sonhos e com vontades, passou a ser um coração que não funcionava. A minha mãe, que trabalhava com educação, que tinha suas amigas, que tinha, enfim, a sua vida familiar, passou a ser vista como um ovário ali que tinha uma questão importante. Para um profissional da área da saúde é uma responsabilidade ética mesmo cuidar de si, porque o estado no qual você se encontra é elevado também para outra pessoa, e quando a gente pensa num cuidador familiar, se ele quer ser um ponto de tranquilidade, calma e acolhimento para aquela pessoa, de alguma maneira ele também precisa conseguir cultivar esses lugares dentro de si e precisa cuidar de si para poder também viver os outros papéis que fazem parte da sua vida, né? Porque um cuidador não é só um cuidador, né? Ele é um ser humano. Eu acho que foi uma experiência que me convidou a ter um olhar um pouco mais amplo e eu acho que ter esse olhar mais amplo implica em você ter um olhar um pouco mais humilde, assim, em relação a você mesmo, à vida, porque, de fato, a gente não controla todas as coisas, nós somos, sim, vulneráveis, a gente precisa, sim, de ajuda, a gente está aprendendo, nós somos complexos e contraditórios. E eu acho que é tão importante também a gente desmistificar esse lugar de que para cuidar de si mesmo a gente tem que ser autossuficiente. Então eu tenho que dar conta de todos esses aspectos sozinha. E a gente pode e deve buscar ajuda e também acionar parcerias nesse processo. E aí, bora começar? Então vem comigo, eu sou Túlio Fonseca e estou muito feliz de estar com você neste episódio e, obviamente, eu começo provocando a Júlia. O que é que as pessoas falam dela quando ela sai da sala? Que pergunta, Túlio. Não sei muito bem o que as pessoas falam quando eu saio da sala. Acho que depende um pouco também de quem são essas pessoas que estão na sala, né? Eu tenho amigas, por exemplo, que me acham muito organizada, enquanto o meu marido, se você for perguntar para ele, vai dizer que eu não sou tanto assim, porque ele tem acesso a uma parte de mim que de fato não é tão organizada. Então, acho que o que é dito sobre nós, né, quando a gente sai da sala, depende muito do papel que a gente exerce, para quem a gente está, enfim, com quem a gente está se relacionando, né? Mas acho que se fosse pegar o comum, muitos dos lugares que eu frequento e dos papéis que eu exerço, né? Como, por exemplo, no Círio, eu trabalho no Núcleo de Cuidados Integrativos, ou na Pinacoteca faço um trabalho de cuidado integral à saúde, ou dentre as pessoas que leram o meu livro, eu acho que tem um lado meu que é muito comprometido ao cultivo e promoção da saúde e com o cuidado integral ao ser humano. Então, acho que esse lugar de um comprometimento com as coisas que eu faço, com os meus relacionamentos,
é algo que não sei se as pessoas vão falar quando eu saio da sala, mas é uma coisa que eu busco transmitir ou de alguma forma cultivar nas coisas que eu faço, né? Uma qualidade, um compromisso com o que eu faço. Bom, Júlia, seja bem-vinda ao podcast da Sobresp. É muito legal falar com você. E eu acho que vai ser uma conversa muito desafiadora hoje, por tudo que a gente já viu e tudo que a gente já pesquisou, né, sobre você, sobre as coisas que você faz e sobre as histórias que você traz, as bagagens que você traz. Então é muito legal e, assim, seja muito bem-vinda e espero que a gente construa uma história muito massa hoje. Obrigada, é um prazer estar aqui, Túlio. Eu agradeço muito o convite de vocês para participar do podcast. Bom, é o seguinte, eu queria começar bem do começo, tá? Você tinha 20 e poucos anos quando seus pais adoeceram. E daí em diante foram pelo menos 12 anos acompanhando, cuidando e aprendendo. De que forma essa travessia te construiu como pessoa e como profissional? Então, acho que o meu caminho pessoal e profissional, eles de fato são muito entrelaçados. É difícil separar um pouco as duas coisas. E essa experiência de acompanhar o processo de adoecimento dos meus pais, sem dúvida nenhuma, molda e quem constrói quem eu sou hoje. Quando meus pais adoeceram, eu tinha 22 anos, eu estava na faculdade, na época eu fazia teatro, já praticava yoga, que foi um caminho super importante também nessa jornada, porque foi através dessa prática também que eu conseguia reconhecer como eu estava me sentindo, conseguia cuidar de mim para vivenciar essa experiência. E o adoecimento deles me mostrou muitos desafios de quem vive essa jornada, tanto de um paciente. Eu percebi como rapidamente um paciente ele é reduzido a um órgão que não funciona e tem, de alguma forma, a sua identidade ofuscada. Então, o meu pai, de um engenheiro, de uma pessoa com muitos interesses, com sonhos e com vontades, passou a ser um coração que não funcionava. A minha mãe, que trabalhava com educação, que tinha suas amigas, que tinha, enfim, a sua vida familiar, passou a ser vista como um ovário ali que tinha uma questão importante. Então, isso foi uma coisa que me inquietou muito e eu acho que essa inquietação nos levou como família a buscar caminhos para que eles pudessem ter uma experiência diferente e fossem vistos como pessoas que necessitavam de cuidados e não só como uma doença que precisava ser tratada. Além disso, eu percebi como é importante um cuidador cuidar de si mesmo nesse processo, como não só o paciente, não só o familiar precisam de cuidado, mas também os profissionais da área da saúde precisam cuidar de si. Então, acho que é uma experiência que, sem dúvida nenhuma, me molda e me atravessa, me humanizou muito viver tudo isso. Eu acho que foi uma experiência que me colocou em contato com a vida de uma forma mais profunda, me fez reconhecer minhas luzes e minhas sombras, a respeitar também a humanidade dos meus pais e das pessoas que estão à minha volta. Então, sem dúvida nenhuma, acho que é uma experiência que constrói mesmo quem eu sou hoje pessoalmente e no meu trabalho. O meu trabalho foi direcionado a tentar contribuir de alguma maneira para que as pessoas possam cuidar melhor delas mesmas, de alguma forma. Bom, o seu livro Uma Casa que Não Pode Cair nasce da vivência muito íntima de cuidado e de luto. Quando você olha para ele hoje, qual a mensagem central que você gostaria que atravessasse quem lê? Ótimo. Acho que só para contar um pouquinho para quem está nos ouvindo, né? Esse livro nasceu a partir dessa experiência pessoal, de acompanhar esse processo de adoecimento dos meus pais por 12 anos. E o que me motivou a querer escrever esse livro foi a percepção de que muitas pessoas vivenciam essa experiência muito despreparadas, muito desamparadas. E foi assim que eu me senti quando os meus pais ficaram doentes. Eu me senti num território completamente escuro, eu não tinha informação sobre como viver essa experiência, eu não sabia onde buscar ajuda, eu não sabia quem podia nos ajudar nesse processo. Então, ao final dessa experiência, quando minha mãe
estava muito perto de morrer, e depois que ela morreu, eu percebi que eu tinha reunido muita informação, e informações que poderiam ajudar também outras pessoas. Então, eu nunca tinha escrito um livro antes, mas falei, bom, de alguma forma, eu preciso compartilhar essas informações e também tudo aquilo que eu aprendi com essa experiência. Inicialmente, eu comecei a fazer encontros na minha casa, reunindo especialistas e pessoas interessadas por esses temas, mas eu achei, e de fato comprovo hoje, que há muito mais pessoas precisando ouvir e ler sobre essas informações do que as 20 pessoas que cabiam na minha casa. Então, quando eu escrevi o livro, a minha aposta é que essas informações e essa experiência poderiam, de alguma forma, contribuir para que outras pessoas vivessem essa experiência com mais qualidade, né? A experiência de cuidar de alguém e a experiência também de vivenciar um luto em decorrência da perda de alguém ou de algum vínculo importante. E acho que como mensagem central, né, do livro, uma das mensagens centrais, um dos grandes convites do livro é que o leitor possa ser convidado a olhar a vida e vivenciar, experienciar a vida com mais inteireza, abraçando o que a vida traz, né? Normalmente a gente quer viver os dias ensolarados e rejeita um pouquinho os dias de chuva, mas eles fazem parte também. Então, de que forma a gente pode acolher também esses eventos que muitas vezes são indesejados, mas que muitas vezes vão acontecer na nossa vida? De que maneira também a gente pode acolher os aspectos não tão luminosos que nos habitam? Então, essa foi uma outra coisa que eu percebi nesse processo, que tem muitas coisas incríveis dentro de mim, mas também tem coisas duras e difíceis e emoções das quais eu, às vezes, tenho vergonha, e era importante também agregar e incluir tudo isso nessa experiência, assim como era importante acolher as emoções e os lados não tão luminosos das pessoas à minha volta. Então, acho que o livro traz muito esse convite à integridade, e acho que o caminho para isso é a gente aprender a cuidar da gente mesmo, né? Tá próximo de si. Bom, acho que é isso que você falou agora, né? Cuidar do outro exige cuidar de si, é isso? Eu sou completamente uma pessoa que defende essa bandeira. Acho que a gente precisa cuidar da gente para cuidar do outro, mas também independente do outro, né? Acho que é uma responsabilidade nossa existencial com a nossa própria vida. É muito importante que a gente cuide da gente mesmo, né? Que a gente cuide da nossa vida, do sentido que os acontecimentos têm para a gente, cuidar da maneira como a gente enxerga as coisas, cuidar da nossa saúde física, mental, emocional. Acho que tudo isso é super importante. E quando se trata em cuidar de outra pessoa, é muito importante que você esteja se nutrindo de alguma maneira, porque é insustentável cuidar do outro, sobretudo num período muito longo, negligenciando as suas próprias necessidades. E o que a gente vê nesse universo dos cuidadores, quando de alguma maneira começa-se a não considerar as próprias necessidades, muitos cuidadores adoecem. Cuidadores familiares, e a gente também vê profissionais da área da saúde, quando passam muito tempo também sem olhar para si, também adoecem. Então, acho que é uma responsabilidade, para um profissional da área da saúde, uma responsabilidade ética mesmo, cuidar de si, porque o estado no qual você se encontra é elevado também para outra pessoa, e quando a gente pensa num cuidador familiar, se ele quer ser um ponto de tranquilidade, calma e acolhimento para aquela pessoa, de alguma maneira ele também precisa conseguir cultivar esses lugares dentro de si, e precisa cuidar de si para poder também viver os outros papéis que fazem parte da sua vida, né? Porque um cuidador não é só um cuidador, né? Ele é um ser humano que também trabalha muitas vezes, que às vezes tem uma família, um filho, tem amigos. Então a gente tem muitos outros papéis que precisam também estar vivos e precisam receber energia para que a gente possa depois, quando estiver cuidando, estar lá inteiro também com aquela pessoa, sem recair em grandes ressentimentos também. Bom, e o livro mostra o quanto o cuidado familiar é muitas vezes invisível e solitário. O que você diria hoje
para outras pessoas que estão cuidando de alguém em casa? Acho que a primeira coisa é dizer você não está sozinho, você não está sozinha. Só no Brasil a gente tem milhões de pessoas vivenciando essa experiência e possivelmente todos nós vamos viver em algum momento essa experiência, ou cuidando de alguém, ou sendo cuidado por alguém, né? A gente está vivendo cada vez mais, eu acho que essa experiência do cuidado vai nos atravessar em algum momento, se tudo der certo, né? Se seguirmos vivendo como estamos vivendo, vamos ser tocados por essa experiência. E eu acho que cuidar é, sim, uma experiência ainda muito invisível. O papel ocupado pelo cuidador é muito invisível, tanto para a sociedade, que muitas vezes não reconhece esse papel, como é invisível para o próprio cuidador, muitas vezes, que não percebe os desafios inerentes a essa experiência na qual ele está inserido. Então, falando pela minha própria experiência, inicialmente, eu achava que os meus pais estavam vivenciando uma experiência muito dura, e eu estava lá comprometida em estar ao lado deles, auxiliá-los da melhor maneira possível a atravessarem o desafio que eles estavam vivendo. E foi com o passar do tempo que eu fui me dando conta de que eu também estava vivenciando uma experiência muito desafiadora, que a minha vida também tinha mudado, e não só a vida deles. A minha rotina tinha mudado. As emoções que eu sentia eram muito intensas, eu sentia também medos, assim como eles também estavam mobilizados por medos, pela a incerteza do que iria acontecer com eles. Eu também estava vivenciando essa incerteza em relação ao que aconteceria com os meus pais, o que aconteceria com a minha vida. Então, a experiência de cuidar, de fato, ela mexe com a vida prática de quem cuida, mexe com a vida emocional, espiritual e social de quem cuida. Então, é muito importante saber que, sim, é uma experiência que é muito impactante. É muito importante saber que existe algo que eu fui saber só muito depois, chamado luto antecipatório. Então, quando uma doença chega na vida de uma família, de alguma forma a gente começa a se preparar para essa perda que vai acontecer em algum momento, e a gente vai lidando também com várias perdas que vão acontecendo ao longo do caminho. Às vezes uma perda de identidade, então uma pessoa que trabalhava, que, enfim, exercia outros papéis, muitas vezes tem sua vida afunilada e passa a cuidar única e exclusivamente. A gente vê que isso acontece com muitos cuidadores. Então, às vezes existe essa perda de identidade, às vezes existe uma perda financeira, e tudo isso também precisa ser considerado e precisa ser cuidado de alguma forma. Então, se você cuida de alguém, é muito importante que você encontre caminhos para também cuidar de si. Cuidar de si não é egoísmo, não é um luxo, é uma necessidade. A gente precisa cuidar da gente, senão a gente vai adoecer junto desse paciente ou dessa pessoa de quem a gente está cuidando. Bom, seguindo em frente, eu queria falar do lado profissional. Bora lá? Bora lá. Quando a gente fala de gestão emocional e práticas integrativas, muitas vezes parece algo meio distante, né, das realidades que envolvem o cuidador. Quais as ferramentas simples você poderia indicar para quem precisa de equilíbrio no dia a dia? É interessante isso, né, Túlio? Porque eu me lembro quando eu engravidei, eu vi que tinha um monte de curso que ensinava a trocar fralda, a dar banho no neném, mas não tinha nenhum curso que se propusesse a ajudar a mulher a cuidar dela mesma nesse momento tão desafiador e cheio de mudanças que é o nascimento de uma criança, né? A transformação envolvida nesse processo. E eu acho que no universo dos cuidadores acontece a mesma coisa. A gente vê muitas coisas voltadas a capacitar o cuidador a cuidar melhor, a tirar pressão, a dar banho, mas poucas coisas que o ajudem a lidar com as emoções que fazem parte desse processo, que o ajudem a se comunicar melhor, a identificar aquilo que ele está sentindo, a construir uma rede de apoio para que ele não seja a única pessoa responsável pelo cuidado dessa pessoa. E o que a gente vê
mesmo em famílias muito grandes, é que normalmente o cuidado recai sobre uma pessoa, e normalmente é uma mulher. Então, é curioso, porque essas coisas parecem distantes, essas ferramentas, esses caminhos de cuidado, mas eu diria que elas são fundamentais. É fundamental você ter algum tipo de caminho que convide essa pessoa a olhar para dentro um pouquinho, a perceber como ela está se sentindo, a reconhecer as suas próprias necessidades, ela entender o que eu estou precisando agora, o que é mais importante para mim nesse momento, quem pode me ajudar. Isso é crucial para essa pessoa poder viver essa experiência e acolher não só os desafios, mas também fazer com que essa experiência de cuidar não seja só um obstáculo na sua vida, mas possa ser integrada ao seu próprio caminho e que seja uma experiência também que possa te ensinar, que possa te trazer também presentes, né? Porque eu acho que é uma experiência que tem sim um lado muito duro, mas também tem um lado muito bonito, que está relacionado às muitas curas que podem acontecer para além da eliminação da doença. Então, as curas podem acontecer dentro de uma família através de conversas, através dessa aproximação da pessoa com ela mesma. Pode acontecer num momento em que você reconhece que você é sim vulnerável e que você pode e deve buscar ajuda, pode aceitar ajuda, e receber ajuda não é um sinal de fraqueza. Acho que esses são grandes tesouros também que uma experiência como essa pode trazer. Você perceber que a vida é finita pode também fazer com que você aproveite muito mais a vida, que esteja muito mais inteiro, pode te fazer reavaliar as suas prioridades. Então, ter caminhos que de alguma forma te convidem a olhar para você, a carregar sua bateria, a se nutrir, são fundamentais. E eu acho que, assim, colocando de forma prática, o que vai fazer sentido para uma pessoa e para outra vai variar muito, né? Acho que são caminhos muito individuais. Sim, com certeza. E podem ser coisas pequenas e muito simples, como, por exemplo, eu quero... Para mim me faz muito bem colocar meus pés na grama, para mim me faz muito bem olhar para o céu, para mim é muito importante ter alguns momentos de silêncio, ou para mim é muito importante fazer terapia, conversar com os amigos. Acho que são tantas estratégias que a gente pode encontrar na nossa vida para cuidar da gente, e elas vão mudando também ao longo do tempo. O importante é você fazer essa investigação. O que é importante para mim, o que me aproxima de mim, o que faz sentido para mim, e tentar cultivar, fazer com que essas coisas estejam presentes na sua vida de alguma maneira. E isso pode impactar completamente a qualidade da sua experiência. Bom, você atua no Núcleo de Cuidados Integrativos do Sírio-Libanês, em São Paulo, certo? O que mais te inspira em trazer essa visão integrativa para dentro de uma instituição de saúde como essa? E o que pode inspirar as pessoas aí, Brasil afora? Ótimo. Bom, esse núcleo, o Núcleo de Cuidados Integrativos do Hospital Sírio-Libanês, é coordenado pelo Clínico Taiti e é composto por 20 profissionais, mais ou menos. Cada um trabalha com uma prática diferente, e todos estão a serviço de promover esse cuidado integral ao ser humano. Então, no hospital, a gente sabe, e a medicina avançou muito nos últimos anos, no sentido de trazer bons tratamentos, bons procedimentos, bons exames. A gente teve um avanço muito grande nesse sentido, o que é maravilhoso, mas... Ao mesmo tempo, com todos esses avanços, a gente perdeu um pouco de vista o ser humano que está vivenciando essa experiência. Então, acho que o núcleo, ele está muito a serviço desse resgate, assim como muitas outras pessoas, né, e muitas outras profissionais que também estão comprometidos com esse resgate, com esse olhar integral, que é não só tratar a doença, mas cuidar da pessoa. E para isso, a gente oferece práticas que têm como função ajudar a pessoa a estar em contato com ela mesma, a reconhecer suas necessidades, a cuidar dela mesma também dentro desse processo. Então, muitas vezes no hospital, a gente não consegue eliminar uma doença, por exemplo. A gente não consegue mexer tanto no desafio, mas a gente pode ajudar a pessoa a encontrar caminhos para
lidar com aquilo que ela está sentindo naquele momento. Então, encontrar um momento de calma, encontrar um espaço de tranquilidade, um espaço de conforto dentro de si mesmo, num momento tão desafiador, é muito importante. Um paciente conseguir dormir é muito importante. Um paciente conseguir respirar as muitas emoções que fazem parte dessa experiência é muito importante, assim como é também para um familiar, assim como é também para um colaborador. E há muitas ações feitas pelo núcleo também direcionadas a quem trabalha no hospital. Então, acho que lá a gente tem muito esse olhar de tentar cultivar o cuidado nessas 3 esferas. Trazer, sim, a importância de cuidar do outro, mas sempre afirmando também essa necessidade do cuidar de si mesmo e também de receber cuidados. Os 3 pontos dessa tríade precisam estar sempre alimentados para que a gente tenha uma vida com qualidade. E as pessoas também envolvidas num tratamento, que são o paciente, os familiares e os profissionais da área da saúde, precisam também habitar as 3 pontas aí dessa tríade. Precisam cuidar de si mesmos, precisam cuidar dos outros, mas também precisam receber cuidados. Olhando além das instituições, que foi a resposta anterior que a gente trabalhou, como é que essas práticas integrativas podem chegar também às famílias? As famílias, cuidadores que estão lá fora. Ótimo. Acho que é um ponto super importante, acho que é um paradigma que muitos de nós também está comprometido em transformar. Trazer essa visão de que não é só o hospital o lugar onde a gente cuida da nossa saúde, mas é no nosso dia a dia. A gente acho que muitas vezes pensa que cuidar da saúde é fazer os exames com frequência, ou fazer atividade física e ponto, né? Mas cuidar de si mesmo é muito mais amplo do que isso, né? Envolve a gente cuidar da nossa espiritualidade, dos nossos relacionamentos, é cuidar da nossa casa, do nosso trabalho, do que nos realiza, é cuidar dos nossos desejos, das nossas frustrações, tudo isso está envolvido aí nesse pacote que é o cuidar de si mesmo. E ter a consciência de que a gente faz isso todos os dias é muito importante. Então, acho que é também um desejo e um grande sonho, assim, a gente conseguir trazer essa consciência de que familiares, que pacientes, que todos nós, como sociedade, precisamos cuidar da gente no dia a dia, nossas pequenas ações, né? Da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir, como é que a gente está vivendo os nossos dias. A nossa saúde vai sendo construída muito a partir das nossas atitudes, obviamente, não é determinada só por isso, né? Não é determinada só por aquilo que a gente faz, tem uma série de outros determinantes que não dizem respeito a isso, mas é sim muito influenciada pelos nossos hábitos. Então, acho que a gente tentar trazer essa visão de que o cuidado se faz em casa é super importante também. E dar ferramentas, dar informação, eu acho que isso é muito importante. Muitas vezes as pessoas não sabem o que fazer, ou por falta de informação, ou pelo excesso também de informação, que é algo também que a gente vê muito presente nos nossos dias. Então, ter de alguma forma pessoas que apoiem as pessoas a cuidarem delas mesmas fora do ambiente hospitalar é super importante também, para a gente promover e preservar esse nosso patrimônio, que é a nossa saúde. Bom, e a gente podia falar de outro patrimônio, que seria o eu. Eu estou aqui, enquanto você está falando isso, eu estou aqui construindo uma outra pergunta. Se a gente trocar a palavra saúde pela palavra eu, isso também é uma construção diária. Daí eu volto lá atrás. Como é que você faz o paralelo entre vocês duas? A lá de trás e a de agora com relação a essa construção do eu. Você consegue traçar um paralelo entre você de antes e você de hoje? E de tudo que essa experiência, esse processo trouxe para você? Quando eu vivi essa experiência de acompanhar os meus pais, eu era muito nova, né? Eu tinha 22 anos quando eles ficaram doentes. Então, acho que o meu processo de amadurecimento pessoal foi se dando junto dessa experiência, né? O meu amadurecimento como pessoa, porque o tempo estava passando, eu de 22 anos fui tendo 25, depois fui tendo 30, depois fui tendo 34 e assim foi indo. Como também acho que eu fui amadurecendo no sentido de
perceber a vida de uma forma diferente, né? Um amadurecimento que não tinha tanto a ver com a passagem do tempo, mas com o que eu estava fazendo com o tempo. Acho que, de alguma maneira, no começo, eu tinha um conhecimento teórico sobre muitas coisas. Então, a gente escuta que a vida é impermanente, que a gente não tem controle sobre todas as coisas, mas é muito diferente você experienciar tudo isso e ver o que você sente quando essa experiência está acontecendo. Da mesma forma, eu já fazia yoga, por exemplo, por muito tempo, e na yoga, de alguma forma, você está buscando se aproximar de você, se escutar, e no imaginário de muitas pessoas é você encontrar esse lugar de calma e de estabilidade. Mas o que eu fui vendo na experiência real é que muitas vezes você vai buscar o silêncio e você encontra o barulho. Você vai buscar uma experiência que é luminosa e você enxerga aspectos seus não tão luminosos assim. Então, eu acho que essa experiência de ampliar o meu tapete de yoga para a vida, né, deixar a vida entrar na minha prática pessoal, de tentar levar um pouco dessas qualidades que na yoga, por exemplo, a gente procura exercitar, que é a presença, que é a escuta para a minha vida, me fez, acho que, me tornar um pouco mais humana, e também a respeitar um pouco mais a humanidade das pessoas. E acho que enxergar a vida de forma um pouco menos idealizada. E desidealizar também um pouco a figura do próprio cuidador, que eu acho que ainda a gente idealiza muito. Quando a gente pensa num cuidador, a gente normalmente pensa em alguém que é bondoso, alguém amoroso, a gente pensa numa experiência de afeto, e sim, é uma experiência que envolve tudo isso, mas muitas vezes é uma experiência que traz emoções como a raiva, que traz à tona mágoas, que traz à tona ressentimentos. Pode ser uma experiência muito estressante, pode ser uma experiência que adoeça uma pessoa. Então, é importante, acho que essa experiência real me fez perceber um pouco a complexidade dessa experiência, assim como também foi uma experiência que me ajudou a desidealizar um pouco também os próprios profissionais da área da saúde, que a gente imagina como sendo grandes deuses que vão resolver todas as coisas, e, de fato, eles têm muitos recursos, mas são seres humanos, que também têm emoções, que também têm suas limitações. Então, eu acho que, pensando em mim, antes de tudo isso acontecer, para hoje, em que eu já vivenciei essa experiência há algum tempo, né, e sigo me relacionando com ela, eu acho que foi uma experiência que me convidou a ter um olhar um pouco mais amplo, e eu acho que ter esse olhar mais amplo implica em você ter um olhar um pouco mais humilde, assim, em relação a você mesmo, à vida, porque, de fato, a gente não controla todas as coisas, nós somos, sim, vulneráveis, a gente precisa, sim, de ajuda, a gente está aprendendo, nós somos complexos e contraditórios. Então, eu acho que essa experiência me mostrou um pouco desses lugares. Bom, e para a gente encerrar, se o corpo é essa casa que não pode cair, que conselho você daria para quem hoje sente que a sua casa, a casa dele lá, não está lá muito firme, está meio balançando? O que você fala para elas? Ótimo. Acho que a primeira coisa é dizer que a casa balança mesmo, né? Estamos vivos, essa casa vai ser tocada por experiências, então é natural que às vezes ela balance, que a casa ganhe uma rachadura, às vezes uma infiltração. Ao longo da nossa vida, a gente tem um quadro na parede, resolve mudá-lo de lugar, aí fica ali uma marquinha, a gente põe a massa, resolve pintar a casa, mudar de cor. Então, acho que estar vivo significa estar permeável às experiências, né? E acho que o meu livro, que tem nesse título, no título do livro, né, a imagem da casa, e o título é Uma Casa que Não Pode Cair, não significa ser uma casa
blindada à vida, inabalável, mas é uma casa, acho que pode ser tocada pelas experiências e que é capaz de abrigar a complexidade da experiência humana, que é um pouco do que a gente falou, né? Todos esses aspectos que fazem parte da experiência humana, que pode acolher as coisas que atravessam a nossa vida e que são muitas. Então, essa experiência de inteireza, né, de estar inteiro na vida, eu acho que é crucial para a gente poder tanto viver os desafios que a vida vai nos apresentar, como também para desfrutar dos momentos maravilhosos que a vida também nos traz, né? Então, essa busca pela integridade, eu acho que nos ajuda em tudo, né? Nos ajuda a viver todos os momentos. Júlia, muito legal a gente ter conversado sobre isso, muita experiência muito bacana, positiva, construtiva e difícil, né? Você trouxe pra gente aqui hoje, e é um pouco nesse sentido, a casa balança mesmo, né? A construção é uma proposta que a gente faz, é uma intervenção que a gente faz na natureza, né? No geral, né? E ela balança mesmo, ela apresenta trincas, rachaduras, a gente reforma, a gente constrói de novo, a gente... Sabe que eu vi uma coisa também, né, em relação a isso, que a gente falou muito sobre o cuidado, né, e cuidar do corpo, cuidar da mente, cuidar das emoções, cuidar dos nossos relacionamentos, e eu acho que é tão importante também a gente desmistificar esse lugar de que para cuidar de si mesmo a gente tem que ser autossuficiente. Então eu tenho que dar conta de todos esses aspectos sozinha. E a gente pode e deve buscar ajuda e também acionar parcerias nesse processo. Então, para cuidar da nossa casa, a gente pode chamar o pedreiro, o eletricista, o encanador. A gente tem que contar com todas essas pessoas também que nos auxiliam nesse processo. Em algum momento também a gente vai ser essa mão para alguém que estiver necessitando de ajuda para cuidar da sua própria casa também, né? Então, acho que cuidar de si não é sinônimo de ser autossuficiente. A gente precisa se abrir mesmo para também receber cuidado. Faz parte de cuidar de si, também pedir ajuda. Sim, acho que a gente não é super-herói, né? Acho que esse é o principal ponto, né? E eu acho que foi muito legal, que tenha servido para você. Eu acho que eu te agradecer muito por ter compartilhado. Pra gente aqui vai ser muito legal, espero que pro ouvinte também. Agradeço muito o convite, espero que sim, contribua de alguma maneira. Acho que, como você falou, quem tiver interesse em se aprofundar nesse tema no livro, eu abordo tudo isso, né, com mais profundidade, trazendo não só a minha experiência, que é o ponto de partida, na verdade, para essa história, mas eu vou trazendo também muitas falas de especialistas sobre os muitos temas que fazem parte dessa experiência, né? O cuidar de si e também cuidar do outro, cuidar da pessoa e não só da doença, os rituais de despedida, falo sobre cuidados paliativos, sobre luto. Então são muitos capítulos mesmo que fazem parte dessa jornada e a gente precisa olhar para cada uma delas com carinho. Então, obrigada pela oportunidade de trazer um pouco desses temas e compartilhar minha experiência. Agradeço. E chegamos ao fim deste episódio incrível que falamos de cuidado ouvindo a voz de uma familiar. Hoje eu conversei com a Júlia Jalbucci, comunicadora, especialista em medicina integrativa e autora. O podcast A Experiência do Paciente é uma produção da Map2B, Planejamento, Marketing e Negócios para a Sobresp. Curtiu o conteúdo de hoje? Então compartilha com as pessoas que você conhece e com os profissionais que precisam ouvir isso. E favorita o podcast A Experiência do Paciente no seu tocador preferido. Obrigado por hoje e a gente se vê no próximo episódio com convidados e temas imperdíveis. Bye bye!